Ficarem de pé para lermos a palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 10. Eu vou estar lendo o texto e logo após nós estaremos respondendo algumas questões. Vou ser sincero, esqueci as questões de ontem em casa, só as novas. Mas eu lembro de algumas, de ontem, e vou estar respondendo elas aqui. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou da tentação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Pode se assentar. Irmãos, hoje nós iremos falar acerca do porquê que nós somos pré-tribulacionistas. Nós iremos entrar na parte do livro, na qual nós falamos sobre a estátua de Nabucodonosor, as 70 semanas, e vamos tentar dar uma pincelada na segunda vinda, tá? Dos que estão aqui, quem já adquiriu esse livro aqui? É mais fácil quem não. Quem não adquiriu? Levanta a mão. Tem muito, irmão. Esse livro está sendo vendido ali, irmãos, e quem quiser ter porque às vezes o tempo ele é muito curto e não dá para a gente discorrer sobre tudo. Tudo que nós falamos aqui, tem muita coisa que é inédita, mas tem coisa que tem tudo no livro. Aí se você precisar de uma informação a mais, um conhecimento a mais, compre o livro para você ter em casa um manual de escatologia, para você entender um pouco mais da escatologia, e eu recomendo a você, e hoje você vai sentir falta de estar aqui e não estar acompanhando no livro, amém? Quem vai comprar então, depois disso? Amém, então. Amém? A questão é assim, irmãos. O pastor Leonardo, quando ele esteve aqui para gravar a aula do CETADB, ele me presenteou com um livro. Eu falei, rapaz, seja inteligente, faça uma dedicatória nesse livro aí para o pastor Daniel Acioli e entrega. Fizeram uma pergunta assim, a minha pergunta é se o céu, quando nós estivermos... não, deixa eu responder de ontem. Fizeram uma pergunta, irmão, mas o pastor, esqueci o nome do pastor que eu fui jantar ontem. Como? Arthur. Pastor Arthur e tinha um outro pastor, Sidney. Eles falaram que eu já respondi ontem, que era uma pergunta concernente às 10 virgens, Aí me fizeram a pergunta, segundo eles, não, você já respondeu a essa pergunta lá. A título de curiosidade, toda vez que se refere o número 10, ele sempre vai se referir a Israel. Aí teve algumas pessoas que fizeram uma seguinte interrogação, e Judá? Mas, olha só, irmão, nós estamos fazendo a referência que Israel, ele sempre se posicionou como 10, como número 10. Não que seja a escatologia está montada nesse cenário do reino dividido. Porque nesse cenário do reino dividido, sei que não perpetuou por todo o tempo, mas Judá se manteve fiel. Já Israel, eles pecaram porque eles instauraram altares ao Deus estranho, e principalmente com Tiglat-Pileser,
o rei Sargão II, 722, quando invadiu, a Síria invadiu ali, tornou as coisas piores do que já estavam. Então nós não fundamentamos a escatologia, principalmente a interpretação, no reino dividido. Nós queremos mostrar que Israel, ele se mostrou com esse nome, quando dividiu Israel e Judá, Israel na parte norte e na parte sul Judá, Israel na parte norte, ele tinha quantas tribos? 10. Então isso está se referindo sempre a 10, sempre vai se referir, não são 10 mandamentos, para quem? Para Israel. Não são 613 leis? 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Sempre vai estar voltado para Israel. Olha o pastor ali. Sempre vai estar voltado para Israel. É isso que nós queremos dizer. Não que você vai encontrar a montagem da escatologia dentro desse contexto. Amém? Amém? E no material que eu dei até para o pastor, eu tinha feito umas impressão. Feito uma impressão. E vou fazer o seguinte. Quem adquirir o livro, tem o meu número de telefone aí. Aqui, ó. Logos abaixo aqui. Logos Editora abaixo. 98864317. Você vai tirar uma foto com o livro ou você vai mandar uma mensagem? Melhor tirar uma foto, né? Porque senão... Tira uma foto do livro e eu vou te mandar todos os slides que eu tenho, principalmente de ontem. Ontem não deu para falar nem a metade do que é o casamento judaico, irmão. E como a gente vai trabalhar com o livro, eu vou te passar os slides também das festas judaicas e o retorno do Messias, que é esplêndido. Cada slide é uma mensagem. Então, quem quiser, entendeu? Adquire, quem não adquiriu ainda, adquira, que eu vou fazer isso por você. Vou mandar também os artigos, né? Artigos concernentes à escatologia, que às vezes não estão no livro, mas estão lá, principalmente esse das 10 virgens, tá? Tudo esmiuçadinho, tudo do jeito que você gosta, né? Certinho, tranquilo, tá bom? E você vai dar uma lida e a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. Essa é em relação às 10 virgens, tá bom? A minha pergunta é se no céu, quando nós estivermos lá no céu, se nós vamos conhecer um ao outro como nós conhecemos aqui. E onde está escrito isso? Primeiro eu gosto de saber o que vocês pensam. Quem aqui acha que nós vamos conhecer um ao outro no céu? Quem aqui não acha que nós não vamos conhecer? Deixa eu te falar uma coisa. Me presta a sua Bíblia. Eu trouxe a minha pastoral, ela vai estar um pouco diferente. Eu prefiro uma Bíblia que esteja de acordo com as de vocês. Bom? Tem muita gente que está no nosso meio, às vezes, desconhece a nossa ortodoxia. O que é a nossa ortodoxia? É a questão da doutrina da Assembleia de Deus. Nós precisamos conhecer muito, mas nós precisamos conhecer mais da nossa doutrina, né? Às vezes você fala uma coisa aqui, o crente fica espantado. Não, é porque às vezes não conhece a doutrina é primária. Isso aí é o assunto do estado intermediário da alma, se nós vamos conhecer ou não. Mas, já que perguntou isso, eu tenho que falar outra coisa. Quando você morrer, porque eu agora não. Antes você do que eu. Quando você morreu hoje, pronto. Pastor morreu hoje. Morreu hoje. Ele é servo do Senhor, homem fiel, temente. O que vai acontecer? Ele vai dormir
no Senhor? Ou ele vai direto para o paraíso ou o terceiro céu? Hã? Ele vai? Quem falou aí? Vai? Dormir? Dormir só se for na sua casa, irmão. Não vai nunca. É isso que eu estou falando. Temos que conhecer a doutrina. Essa questão de dormir, não existe isso na Assembleia de Deus. Isso não é nossa doutrina. Morreu hoje, fiel crente, vai direto para o terceiro céu, que é chamado de eporâneos. Você vai ler isso no livro, na lição Estado Intermediário da Alma. Por isso que é importante você pegar esse livro e ler ele, principalmente nesse contexto de estado intermediário da alma, que eu falo do inferno, que eu falo do tártaro, eu falo de tudo. Então, morreu hoje, vai para onde? Para o céu. Essa questão de dormir, isso é um incentivo de outras denominações. Eu não vou citar o nome por ética, mas é outras religiões, outras denominações. Está entendendo? Pegou, porque essas outras denominações, eles enfatizam, eles promovem essa questão do sono da alma dormir, Por quê? Porque eles não acreditam na imortalidade da alma, e nem no estado de consciência da alma, no pós-morte. Então, no pós-morte, para algumas denominações e religiões, a alma não tem consciência, e ela fica naquilo que vocês me responderam, em estado dormitório. A palavra dormitório, dormitorium, ela vem do latim cemiterium, por isso que ela tem uma promoção, né? A palavra catatumba seria já um diferencial, seria o favo de mel de baixo. Foi quando Flávia Santilla, quando estavam matando os crentes e tacando fogo nos crentes, ela decidiu pegar eles e enterrar os crentes abaixo do palácio. Aí criaram a catatumba, que era o favo de mel de baixo. Então isso tudo tem um nome, tem uma propagação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Eu vou falar um pouquinho de Apocalipse hoje. No capítulo 6, verso 9. E nós vamos provar para vocês que a alma, ela tem consciência após a morte. Foi a pergunta que me foi feita, né? Se nós vamos reconhecer, se ela tem consciência, então nós vamos reconhecer. Abriram? Diz assim. Quem achou? E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar o quê? As almas. Que foram? Então aqui não é simbolismo. Aqui eram almas que estavam, dos que estavam mortos. Morreu. Eles morreram por quê? Pelo amor da palavra de Deus. E do testemunho, e pelo amor do testemunho que deram, não é? Sabe o que essas almas faziam? E clamavam, versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, Santo Dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas, elas estão debaixo do altar fazendo o quê? Clamando. Se elas estão clamando, elas estão em estado de consciência. Amém? Alguém tem alguma dúvida aí no meio sobre isso? Sobre o texto que nós estamos falando? Então ela tem consciência, a alma tem consciência. Aí um dia eu estava num debate com um testemunho de Jeová, e ele me perguntou, falou assim,
esse texto não é simbólico? Não, porque no grego é psirrê. Psirrê. O que é psirrê? É aquilo que nós chamamos de psique. Mas na linguagem erasmiana, né, de Erasmo de Roterdã, eu lembro de Erasmo de Roterdã quando eu fiz história, né, no secundário. Eu lembro que eu tive que fazer um trabalho sobre Erasmo de Roterdã, que ele fez uma das traduções da Bíblia, texto receptus, né? Então, e ele quase que formulou essa nova linguagem do grego. Então, o que não é que, é ri para ele, né? Então seria psirrê. Psirrê é a nossa mente, é o estado emocional, é a sua capacidade de pensar. Entendeu, pessoal? Isso que eu estou falando aqui, tem tudo no livro, irmão. No livro mesmo, tá? É só você pegar, ó, deixa eu abrir aqui. Capítulo 2, página 40. Vou mostrar para vocês. Dentre as doutrinas que envolvem o tema escatologia, o estado intermediário é um dos assuntos mais polêmicos e que geram divergência. Principalmente agora, nós estávamos conversando isso ontem, né, pastor? Porque estão introduzindo no nosso cenário pessoas para palestrarem que não crêem na mesma forma que nós cremos. Pessoas que são cessacionistas. Sabe o que é cessacionista? Cessacionista é aquelas pessoas que não creem no Espírito Santo, não acreditam nas línguas estranhas. Por falar nisso, você que adquirir esse livro e mandar mensagem para mim, eu vou te passar um estudo que eu fiz sobre línguas estranhas. Esse estudo, irmão, ó, é fenomenal. O pastor, que é o segundo da apologética no Brasil hoje, pastor José Gonçalves, ele falou assim que para ele é um dos maiores na defesa das línguas estranhas no Brasil, que ele já leu. Então, acho que ficou bom o negócio, né? Então, aqui nós falamos aqui sobre a morte, né? O que é a morte? Os 3 tipos de morte, né? Tem a morte física. O que é a morte física? É quando a alma separa do corpo. Está aí, página 41. Aí, abre aí. E mata esse que não comprou o livro de inveja. Mas não mostra para ele não, irmão. Fala assim, vai comprar o seu. Estou brincando, irmão. Quer dizer, estou brincando não. Morte física, separação da alma e do corpo. É quando separa a alma do corpo. Morte espiritual é o quê? Quando a alma separa-se de Deus. E morte eterna é quando essa alma separa eternamente de quem? De Deus. Gênesis, projeta para mim, Gênesis 2, verso 17. Gênesis 2, verso 17. Está no seu livro, mas eu já vou adiantar. Gênesis 2, verso 17. Achou? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente, no hebraico está escrito assim, mote tamut. Vou ser mais lento, mote tamut. Tanto mote quanto mut no hebraico são palavras para morte. Sabe o que ele estava dizendo ali? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Está entendendo? Morrendo, morrerás. Repita comigo. Morrendo, já tem gente dormindo já. Morrendo, morrerás. Ó, então tem 2 palavras para morrendo, não é? Vamos imaginar, isso aqui morrendo, morrerás. Morrendo,
morrerás, não é? Toda vez, isso é uma forma linguística que eles usam no costume do hebraico e também do aramaico. Toda vez que usar a mesma palavra, é que ela está dizendo que a segunda será além do natural. Entendeu? Vou repetir. Toda vez que ele usa a mesma palavra, morrendo, morrerás, morte, morte, ele está dizendo que a segunda vai além do natural. Então Deus estava falando o que para Adão? Que você vai morrer, mas essa morte não é uma morte natural, é uma morte que? Espiritual. É uma morte que vai fazer você separar de mim. Entendeu? Religião, quem dá aula de religião aí, quando eu dou aula de filosofia da religião, eu sempre falo, religião começa no capítulo 3 de Gênesis. Foi ali que o homem separa, e religião vem do latim religare, que é ligar novamente. Então ele precisava ligar. Então ali começa a necessidade do homem ligar novamente, porque ele perdeu a alma, se afastou de Deus. Entendeu isso aí? É a mesma coisa, está lá nesse artigo, hein? Compra o livro. No artigo está assim, Atos 2, ele fala assim, e falarão em outras línguas. No aramaico é assim, lechem, lechem. Olha que coisa, era para você ter dado glória. Lechem, lechem. Sabe o que está dizendo isso? Está dizendo que a segunda vai além do natural. Então não eram línguas naturais, eram línguas que vai além do natural. Então você pode falar em línguas estranhas em nome de Jesus. Fique à vontade. É de Deus e é bíblico, tá? O termo ali é reterais glossar. Não vou falar tudo não, porque senão vocês ficam muito espertos nisso aí. Outra palavra para isso aí, também para te dar uma, é a palavra como fala assim, multiplicarei as dores da tua conceição, ou as dores de parto. Lá é arba harbe, aumentando, aumentarás. Sabe o que ele está querendo dizer? Agora você já sabe, né? Ele está dizendo que essa dor vai além do natural. Misericórdia, diga misericórdia, irmão. Só a mulher para aguentar isso mesmo, porque a mulher é feita do osso, irmão. O homem não aguentaria isso não, irmão. Terrível, né? Então, nós vamos sim ter consciência. O livro de Lucas, ele fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Lá, você vê que tanto um como o outro tem o que no pós-morte? Consciência. E o abençoado do rico até fala assim, ó, fala para Lázaro vir aqui e me servir. Até morto, ele era tupetudo. Porque quando a pessoa se coloca do lado de outro, igual ele estava lá, segundo a cultura da Bíblia, as tradições bíblicas, dizem que ele era um anfitrião, ele tinha, aquele homem era o melhor tratado possível. E ele estava achando, e o rico estava achando que ele era escravo ainda. Eles tinham consciência sobre isso, né? Eles sabiam o que estava acontecendo. Então, esse é um outro texto também que prova acerca do estado de consciência no pós-morte. Os parentes dele, isso mesmo. E todo dia ele promovia a festa, né, irmão? Não é isso? Está no texto? Todo dia promovia a festa. Se ele todo dia promovia a festa, tem um escritor chamado Kenneth Bailey, que diz assim, que ele não guardava aquilo que eram as ordenanças para ele guardar. E diz que Lázaro estava também aos pés dele todo dia, e todo dia ele nunca enxergou a Lázaro. Pode fazer.
Vou te explicar isso agora, em nome de Jesus. Deixa eu só terminar aqui, mas não esquece, eu não fujo das perguntas. Pode ficar tranquilo. Não é para pensar, é para raciocinar. Para a gente terminar aqui esse raciocínio. Então, tem consciência. O texto de Lucas 16 fala sobre isso. Então, aí essa pessoa me abordou com uma pergunta aqui. Nós lemos o versículo 9, né, de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, e o 10. Aí ele perguntou assim, e o 11? Olha o 11. E foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos por eles. Isso aqui está na página... Isso que o irmão me perguntou, tem um pedaço na página 47, que você me perguntou, mas eu respondo melhor mais para frente. Deixa eu só achar aqui a parte que eu... Aqui, página 64, tá vendo? Sono da alma versus imortalidade da alma. É aqui que eu respondo essa pergunta. Por que foi dado vestes para ele? Eles não estão mortos? Por que foi dado vestes para eles? Quem lê o livro sabe. Quem leu e não sabe, lê de novo. Irmão, existe um ritual que os judeus do primeiro século e antes também faziam, na época de Jesus e no Antigo Testamento, 4.000 anos de Antigo Testamento também faziam. Na época de Jó já fazia isso. Que é um ritual chamado Queriá. Está escrito aí, você não precisa nem escrever. Está escrito aí no livro. Queriá. O que era Queriá? Quando a pessoa morresse, você pegava e rasgava as vestes. Entendeu? Rasgava as vestes. Isso representava o quê? Isso representava que você estava rasgando a sua carne para que a alma saísse. Isso era a representação. Que você estava rasgando a sua carne. Me confunda não, hein? A carne e a alma estava saindo. Mas você está rasgando o que ali? A veste. Então, qual é o simbolismo da veste? Me ajuda. A carne. Vamos supor, quando João escreve na ilha de Patmos, ele tem essa visão, ele olha e vê eles lá, ele já vê eles sob a ótica que eles já realizaram o Queriá. Se eles já realizaram o Queriá, se eles já rasgaram a sua veste, rasgaram a sua carne, como é que eles estavam lá em cima? Sem que é as suas vestes. Aí você lê, aí você vai entender. E foram-lhe dadas a cada um compridas vestes brancas. Entendeu, irmão? Por isso que há uma necessidade do entendimento. Sua Bíblia. Quer usar a minha? É pastoral. Está entendendo, irmão? Pode falar. Sim. Não, da grande não. Está falando da tribulação. Tem essa diferença. Tribulação, ela começa no início dos 7 anos, que eu vou falar hoje, as 70 semanas. Com certeza, até o talo. Sim. Não, é aqueles que estão passando pela tribulação. Olha só, como é que é dividida a tribulação?
A tribulação é dividida assim: 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, dando um total de 7 anos. Então, o início disso acontece no capítulo 6. Capítulo 6, ele demarca o início de quê? Dos selos, não é? Dos selos. Aí o primeiro selo é quem? O cavaleiro no cavalo branco. E ele vem com o quê? Ele vem com um arco. Mas ele não vem com um arco e uma flecha. Ele vem com um arco. Porque as flechas, os dardos malignos já foram lançados sobre a humanidade. Nós não pegamos a tribulação, mas nós somos atingidos pelos dardos do maligno. Está entendendo, abençoado? Entendeu ou não entendeu? Sim. Não. Entendeu? Esse aqui é a colheita do trigo. Tá? Existe uma colheita em Israel chamada colheita do 4º ano. Tá? Entendeu aí, irmãos? Essa questão da consciência? Foi provada no texto ou não? Tem alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Oi. Os dormem ali, quando a Bíblia fala isso, ela sempre usa uma analogia. É aquilo que no livro de... Eu tenho até esse livro. Eu usei em alguns livros meus. O livro do Zetadeb, que fala sobre tipologia, figuras de linguagem. Então ali, tipo assim, as figuras de linguagem são muitas. Igual os irmãos estavam debatendo, quem escreveu Hebreus? Eu falei assim, eu acredito que Paulo não seja. Por quê? Porque ele não escreveu com direct base. O que é direct base? É digressão. O que é digressão? Paulo está falando com uma coisa assim, aí ele fala assim, uma coisa séria, uma coisa que... Aí ele já muda para outra coisa. Ó, profundidade de riquezas. Não tem nada a ver com o que ele estava falando. Ele muda totalmente a situação. Então, o que acontece? O nome disso é digressão, você mudar o foco. O livro de Hebreus não tem nenhuma mudança de foco. Então, isso é um estilo literário. Acrescentar certos tipos de figuras de linguagem. Então, dormir é uma figura de linguagem. Quando ele fala com Lázaro, o que ele fala? Lázaro dorme. Mas depois ele reitera, fala assim, ele está morto. Então isso é uma figura de linguagem. Sim, às vezes sim, às vezes não. Às vezes no original não usa dormir, às vezes morto mesmo, entendeu? Thanatos, entendeu? Sim. Dormir no sentido que ali é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Olha só como é que é uma figura de linguagem. É isso mesmo. É o que eu acabei de falar. É uma figura de linguagem, irmão. Lázaro, ele está dormindo. Aí depois, presta atenção. Depois ele reitera, não viaja não. Ele está morto. Eu usei uma figura de linguagem. Deu para entender? Não. O texto literário, principalmente o texto crítico, que é o texto majoritário, principalmente quando ele vai no original, essa é a minha área crítica textual, alta crítica, quando ele pega no original, não importa se está dormir lá, importa que nós respeitamos
as leis da interpretação. Você tem que saber o que é figura de linguagem e o que não é. E temos que respeitar as variantes textuais. Você quer ver um texto que dá um problema para nós? Esse estado de consciência? Olha só, no debate me fizeram isso. Salmo 146, verso 4. Coloca para mim, por gentileza. Salmo 146, verso 4. Aham. Boa pergunta. Com certeza. Errado está. Mas não tem problema a gente errar, não. Tá bom? Irmão, não existe problema de você ter errado. Teve um dia que eu falei assim, o nome de Deus não é Jeová. Aí a pessoa se martirizou. Meu Deus. Eu sempre falei Jeová, eu também falo, irmão. A Bíblia diz assim, que Jesus falou uma vez assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas tem o inverso. Às vezes você fala uma coisa, mas essa coisa atinge. Você pode estar falando errado o que for. Talvez porque você não teve esse estudo, você não estudou, não teve esse tempo. Entendeu? Não é pecado. Deixa eu... Sim, eu vou responder isso aí, calma. Calma, não se aflija. Vou voltar, essa pergunta da irmã é interessante. Mas deixa eu só falar aqui uma coisa que vai dar um problema. Ó, principalmente essa tradução aqui do pastor Rex. Boa essa aqui. Deixa eu já pegar até a minha aqui já. Ó, eu fui ali nos nossos primos e comprei uma Bíblia pastoral. Os primos são bênção. Ah, aí, ó, isso aqui tá bênção. Ó, olha a nossa Almeida Revista e Corrigida, que a gente mais usa, eu também gosto. Salmo 146, verso 4. Olha lá. Sai o espírito, sai o espírito, então acontece o que com ele? Morre. E ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, o que perece? O que perece? Um dia me interrogaram com isso. Ué, mas se tem consciência, por que perece os pensamentos? Deixa eu ler outra tradução para vocês. Uma coisa é pensamento. E o pensamento tem a ver com psirrê. Deixa eu ler essa versão pastoral. Diz assim: quando sai o seu espírito, ele volta ao pó. E no mesmo dia, os planos se acabam. Qual versão aqui que é planos aqui? Quem tem planos? Planos. Essa é a melhor, tá? A melhor tradução para isso. Mas olha a diferença, irmão. Se você falar que cessam os pensamentos, acabou. Não tem consciência no pós-morte. Porque pensamento tem a ver com consciência, é ou não é? Mas plano já é diferente. Planos tem a ver com coisas dessa vida. Está vendo como você precisa de mais de uma tradução para você olhar, observar? E sabe o que esses caras fazem no debate hoje? Ah, eu não sou de debater. 1 Pedro 3, verso 15. Esteja sempre apto para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que dialogar, você tem que debater. Não é brigar, é debater, é falar. Não, eu tenho essa esperança. E tem que ter fundamento para isso.
Mas eles falam meio assim. Um dia eu estava num debate, a pessoa me chamou e falou assim, só que a gente só vai ficar, não tem esse negócio de original. Eu falei, isso é o meu forte. Não tem original, grego, hebraico, nada disso. Vamos ficar só na Almeida Revista Corrigida. Eu falei, nunca. Nunca. Porque ocorre esse tipo de tradução. Está entendendo? Hã? Não, essa aqui é a pastoral. Mas tem várias outras. Revista atualizada, desígnios. Essa aí é qual? NVI também é planos. Fiel também é o quê? Planos também? Planos também? Boa. Mas o que está nesse texto aí? Não é não. Rapaz, a Verônica aí é boa. Mas tem um monte, entendeu? De outras. A gente não tem que olhar só uma. Me perguntaram, foi ontem, não sei. Assim, Leonardo, qual a melhor tradução da Bíblia? Meu irmão, a melhor tradução da Bíblia. Eu não estou fazendo apologia a judaísmo de maneira nenhuma. Eu sou cristão e muito cristão. Mas existe uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, que é a Bíblia de David Stern. É a Bíblia que é ótima, porém essa Bíblia você não pode trazer para a igreja. Por quê, Leonardo? Porque está lá. Ao invés de estar Senhor, está Adonai. Você está entendendo? Qual que é a Bíblia? O que o irmão falou aqui, todas. Junta todas e vê, e analisa, e compara. E, tipo assim, o professor com certeza recomenda a vocês, no curso de teologia, irmão, tenha mais de uma tradução da Bíblia. Não se apegue só a uma. Eu tenho uma lá que é muito boa também, ele falou da Fiel, né? Da Fiel, eu tenho uma chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. NTLH. Excelente também. Plenitude tem essa Bíblia também. Tem muita Bíblia. Então, assim, essa Bíblia eu tenho. Também a tradução é boa. Então você está entendendo? Não tem uma só tradução. Quando você for comparar, principalmente coisas relevantes, presta atenção, coisas doutrinárias, tenha mais de uma tradução. Se eu fosse só na tradução João Ferreira de Almeida, eu estava perdido, irmão, acreditando na nossa visão. Mas como eu sei que isso são artifícios deles, de implantar a heresia de qualquer maneira, eu falei, não, vou olhar outro texto, vamos olhar outro texto. Aí eu olhei um monte de texto. Aí tem uma pessoa que falou assim para mim, rapaz, mas você... Teve um judeu que diz assim, você não guarda a lei, está errado. Eu falei assim, não guarda a lei, estou errado? Eu guardo a lei. Como é que é a lei hoje? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o teu? Ela foi ramificada, os 10 mandamentos foram ramificados em 2. Ama o teu próximo. E a Deus, primariamente. Aí ele falou assim, não, mas o texto, tem um texto aqui, texto de Mateus, vou ler para você. Mateus 5, 17, 18, não é? Não é isso mesmo? É isso mesmo ou não é? Vamos ler só o 17. Mateus 5, verso 17. Olha o que diz. Eu estou te mostrando que às vezes nós podemos cair em certas... eles colocar a gente na parede. E eu estou te ensinando também a sair também nessa parede. Cadê o texto aqui? Mateus 5, verso 17. Olha só. Não penseis que eu vim destruir a lei. É Jesus que está falando. Ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim. E aí? E agora? Agora estão perdidos. Vamos ter que guardar o sábado. É assim, irmão? Sim.
Mas quando ele fala aqui, eu não vim para abrogar, eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Vai. Sentido completo. É essa que está boa ou é do pastor Hércules? É essa ou a do pastor Hércules? Com celular e tudo, irmão. Hein? Aí, vamos para o original. O que está no original ali? A palavra cumprir é pleron. Não. Autógrafos. Isso. Então, é o que eu falei. É um conjunto de várias traduções que vão te dar a realidade para você ter uma melhor. Então, nós estamos em qual? 5,17. Ó, a palavra cumprir no grego é pleron. Sabe o que é pleron? Ó. Como é que está esse copo aqui? Como nós chamamos citata metade? Como é que é? Falou aí, como é que é o nome? Está incompleto. Isso aqui é pleron. O que eu estou fazendo aqui? Completando. Vem cá. Se assim ele está o quê? Como é que ele está? Se precisou completar, porque a lei era o quê? Precisou completar. Então Jesus dá um sentido completo à lei. Um dia eu falei isso com um sabatista, irmão. Ele desviou do adventista. Eu falei assim, mas o fim da lei é Cristo. Porque ele completa a lei. Porque toda a lei do Antigo Testamento é remetida a ele e cumprida nele. Está entendendo isso, irmão? Por isso nós temos que ler com cuidado. Nós temos que ler com cuidado. Porque senão nós acabamos atropelando certas figuras de linguagem, certos textos. Vamos lá. Sobre a mesma pergunta da irmã e do irmão lá, né? Página 68 aí do seu livro. Aqui, pastor, pode ir. Não, aqui eu vou usar. Não. Você me deu para mim? Presente? Misericórdia. Abriram aí, irmão? Aí está falando o quê? A situação dos mortos no Antigo Testamento. Como é que era a morte no Antigo Testamento? Coloca um texto para mim. Coloca o texto de Salmos 16, verso 10. Por gentileza. Primeiro eu vou calçar para você entender. Eu vou construir, tá bom? Para nós chegarmos a um denominador comum. 16, verso 10. Salmos, número 16, estrofe 10. Olha o que Davi, esse salmo é de Davi, não é?
Olha o que Davi fala. Pois não deixarás a minha alma aonde? No Sheol. No Sheol. Seol não. Sheol. É mais fácil você falar Sheol do que Seol. É Sheol. No Sheol, não. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Espera aí. O Sheol é onde? Inferno. Davi foi para o inferno? Davi foi para o inferno? Então esse texto está querendo explicar alguma coisa, é ou não é? O quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Rapaz, tem gente que vai ficar bravo comigo, eu não sei como eu... Não, vamos usar aqui. Eu gosto de usar assim porque fica mais didático, mas hoje eu vou usar aqui, porque eu sei que uma das partes tem que sofrer, né, irmão? Ó, um exemplo. Como é que era o lugar dos mortos? Tem no livro também, tá? Como é que era o lugar onde iam os mortos? No Antigo Testamento. Presta atenção, ó. Olha para mim, por gentileza. Era assim. De um lado ficava o Hades. Desse lado aqui não. Aqui. Tá vendo? Vamos supor, essa região todinha, ó. Isso é um exemplo. Vamos usar aqui mesmo. A igreja todinha é uma região chamada Hades. Ou Hades. É melhor Hades. Hades é essa região todinha. Tá certo? Não sendo de maneira nenhuma menosprezando a igreja. É didático para você entender. Aqui é uma região toda. É chamada de Hades. Mas Hades é uma palavra grega. Hades. Já no hebraico é chamado de Sheol, ou Sheol. Tá bom? Isso aqui tudo. Porém, isso aqui tudo é dividido em 2 compartimentos. Como aqui, ó. Essa parte aqui é a parte do Sheol. No meio dessa parte existe um abismo intransponível. Ninguém pode passar para cá. Nessa outra parte aqui, vocês foram felizados. É chamado de seio de Abraão. Porém, essa área todinha, não, todinha, tudo. Envolvendo Hades ou Sheol. Você está entendendo por que Davi fala: não deixarás a minha alma onde? Aqui, porque mesmo eu estando no paraíso, no seio de Abraão, eu estou na região do Sheol. Por isso que ele fala: não deixarás a minha alma onde? No Sheol. Deu para entender? Quem já tinha ouvido isso aqui já? Está certo. Está certo. Sheol, porque inferno, gente, presta atenção, leia o livro. Você tem um livro? Tem mesmo? É isso aí, a glória. Quando eu falo do inferno, inferno, irmão, é o lugar para os mortos. A palavra Sheol é lugar para os mortos. Os que morreram em Cristo e os que não morreram em Cristo. Os que morreram pela graça do Antigo Testamento e não morreram pela graça do Antigo Testamento. Seria os servos tementes a Deus pela lei. Deu para entender isso? Então é lugar dos mortos. Quando se refere, é lugar dos mortos. Está entendendo? É lugar dos mortos. Está entendendo ou não? Quando se refere Sheol ou inferno, ele está se referindo a lugar dos mortos. Hã? Não, mas aí é outra coisa. Ó, o diabo, a Bíblia diz que, onde está o diabo? Hã? Ele está no inferno. Aonde? Me fala, que eu vou procurar aqui, não sei. Aonde está, irmão? Nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue,
mas contra as potestades do ar, que habitam nas regiões celestiais. Calma. Regiões celestiais. Existem 3 céus. Paulo fala isso. Conheço um homem, não sei se é nesse corpo ou fora dele, que foi até o 3º céu. O primeiro céu, esse céu aqui é chamado de céu Auranos. O segundo céu é o céu do meio, Mesoranos. E o 3º céu é chamado de Epi, no grego, grandioso, Eporâneos. É isso. Então tem 3 céus. Ele está no meio. Tanto é que ele está no meio, que Deus enviou Gabriel, para quê? Para enviar uma mensagem para Daniel. Só que Gabriel é anjo mensageiro, trabalha no Correios. Aí, o príncipe do rei da Pérsia, por que príncipe? Porque ele tem um principado, ele domina uma região. Tem cada demônio domina uma região. Vamos supor, existe um demônio maior que domina a região de Apucarana. Existe um maior do que ele, que domina todo o estado do Paraná. Só lá no Espírito Santo que não tem isso. Você está entendendo? Aí príncipe do rei, aí cercou. Aí ele tentou descer, cercou, não deu. Ele voltou. Aí Deus falou assim: vem cá, você trabalha no correio, meu filho. Vou chamar aqui um do BOP aqui. Aí chamou Miguel. Aí Miguel desceu, contendeu e entregou. É isso, olha onde está. Assim, certas coisas que nós ouvimos falar. Eu estava falando isso aqui ontem, quando nós terminamos. Muita coisa que a gente vai ler ou vai estudar, nós lemos numa ótica do outro. Eu dava essa aula, sabe de quê? Leituras complementares da Bíblia na faculdade. Mas o que você ensinava? A ler. Nós não sabemos a ler, nós não sabemos ler, nem falar, né? Não sabemos ler. Quem estava aqui ontem, que eu falei sobre o filho pródigo, viu que é totalmente diferente das versões. Só que eu não falei nada que não tem na Bíblia, é tudo Bíblia. Mas aí nós queremos, aí eu perguntei ontem, quantos, ele dividiu a herança para qual dos 2? Aí quase todo mundo, só ele salvou a pátria. Não, ele deu a herança só para o filho mais moço. Não, irmão, você tem que ler a Bíblia. Não é o que você ouviu, não. A Bíblia diz que ele pediu, mas repartiu entre eles a sua herança. Então ele deu para os 2. E nós crucificamos aquele menino que saiu. Na verdade, o mais amalequita era o que ficou. Porque o que ficou, ele ganhou 2/3 da herança. E ainda ficou comendo e usufruindo das coisas do pai. Fala, pastor. Fala, irmão, o irmão. Não, vamos ler o título aqui de novo, calma aí, rapidinho, o problema é a leitura, calma, não, deixa eu só falar aqui, não, calma, vamos ler aqui de novo, olha a situação dos mortos aonde? No Antigo Testamento, não é? Eu falei do Novo? Não, é isso, está entendendo? Essa situação que eu demonstrei aqui é a situação dos mortos no Antigo Testamento. Aquele problema que eu falei lá, não sei se na primeira ou na segunda aula, é o problema que nós temos assim, vamos trazer para os dias de hoje, é o que o pastor Arco está falando, é assimilar o nosso cotidiano ao nosso pensamento atual. Não, vamos se voltar para a Bíblia, e principalmente ler, o que eu falei? A situação dos mortos no Antigo Testamento era essa, era uma região chamada de quê? Sheol, ou no grego, Hades. Ela era dividida de um lado o quê? Sheol, capital,
No meio tinha o quê? Um abismo. E do outro lado? Seio de Abraão. Então todos que morreram, agora presta atenção para a gente não perder. Todos que morreram, aí depois eu vou entrar nessa área do original aí para falar do cão, né? Os que morreram, hein? Morreram salvos no Antigo Testamento, eles foram para o seio de Abraão. E por isso que Davi fala que não deixará, ele não estava falando que ele estava se resmungando, ele estava fazendo uma profecia, que Deus não ia deixar ele ficar ali, permanecer ali. Está entendendo? Presta atenção, isso aqui é crucial, isso aqui é doutrinário. Davi está falando que eles não iam permanecer ali. Vou ler outro texto. Sim. Gênesis 37, versículo 35. Gênesis 37, versículo 35. Colocou? Vocês acharam? Diz assim, olha o que Jacó fala. E levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até onde? Jacó também foi. José também foi. Vocês estão entendendo? Está provado isso, irmão, ou não? Que os que morreram no Antigo Testamento, salvos, iam para a região do Sheol, mas nessa região era dividida entre o Sheol sede, o abismo e o seio de Abraão. Está entendido isso, irmão? Quem já tinha ouvido falar nisso já? Pouca pessoa, irmão, isso é doutrinário. Sim, na parábola, muito bem. A parábola do rico e Lázaro, ela deixa claro isso que eu estou falando aqui. Só que isso aconteceu, só que isso durou até quando? Até a morte do Senhor Jesus. Entendeu? Quando ele morreu, o que aconteceu? Coloca para mim Efésios 4, de 8, a partir do versículo 8. Nós vamos ler e você vai entender. Olha só, tem no livro, tá? Tem no livro. Aqui tem a cosmologia, o pensamento judaico, sobre como é que é. Aqui tem o nosso pensamento, o nosso pensamento é através de Lucas 16, através da parábola do rico e Lázaro, conforme nosso irmão ratificou ali também. O que diz? Olha o que diz. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o quê? Cativo? Quem é que estava cativo? Os mortos do Antigo Testamento aonde? Na região, mesmo estando no seio de Abraão, ele estava na região do Sheol. Mas ele levou para onde? Qual céu? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro céu. Que Jesus deu um nome, não de seio de Abraão, mas é o mesmo. Qual o nome que ele deu? Paraíso. É isso, irmão. Isso é doutrina. Isso é o que o Antônio Gilberto prega. Os homens mais antigos da Assembleia de Deus pregam. Não estudamos. Pode falar. Sim, com certeza, é isso mesmo. Só os que estavam. Hoje, continua o Sheol no Sheol, mas o seio de Abraão não está mais ali. Entendeu? Ele foi levado, ele levou cativeiro. Ou seja, se era o cativeiro ali, ele levou tudo. Entendeu? Para o terceiro céu. Não entendi. Como é que é?
Reformulado como? O que acontece? Tanto o inferno, quem vai inaugurar primeiro o lago de fogo e enxofre, isso aqui também é uma pergunta doutrinária. Teve uma pessoa que perguntou assim, vem cá, é aquilo que você está falando, se o lago de fogo, se o inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre, então não tem esse negócio de martírio, suplício, todos vão ser salvos. Eu falei, não, é que a pessoa esquece de falar que o primeiro a inaugurar é o anticristo e o falso profeta, o lago de fogo e enxofre. Eles inauguram. Satanás é preso por 1000 anos para provar o quê? Para provar a humanidade que nem tudo é culpa do diabo. Hoje você peca, isso é culpa do cão, capiroto, marebocha, tudo é o nome dele. Entendeu? Não, é culpa dele. Marebocha é porque eu assisti um filme chamado Spawn, e no filme Spawn ele chama o diabo de marebocha. Não sei nem o que significa, irmão. Sangue de Jesus. Hã? Quem sabe inglês aí depois me fala. Eu estou fazendo inglês, mas não aprendi nada ainda, irmão. Tem 4 meses, não aprendi nada. Pode falar. Os parâmetros? Não, eu sei. Certo. No Antigo Testamento era pela lei. Pela lei. Só que nós temos 7 dispensações. E o pior é que nós temos dentro da Igreja Assembleia de Deus, pessoas que não acreditam nas dispensações, né? Mas amém. A primeira, calma, deixa eu responder a dele. É morte. Não. Gente, o que eu falei? O que eu falei? Vou falar de novo. Não tem importância eu falar de novo, mas presta atenção. Eu falei aqui, como que era a situação dos mortos, aonde? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Quando eu falo Antigo Testamento, até o dia que Jesus morreu. Sabe que o dia que ele morreu? Você não sabe? Dia 14 de Aviv. Tá? Era o dia que se matava o cordeiro. Calma, até o dia 14 era essa situação. Até o dia 14 de Aviv, ano 32, ano 33, aí tem um erro no nosso calendário de 6 a 4 anos, né, de erro. Então a gente pode estar errado aí entre 6. Então Jesus talvez não tenha morrido com 33 anos, igual a gente comumente fala. Aí você soma aí 4 a 6, pode dar 37, né? Ou 39, né? Isso mesmo. Então, não vamos fazer essa exatidão na cronologia, mas a data era essa, a data que matava o cordeiro. Então, até o dia 14, era dessa forma. Como é que era dividido? Presta atenção. No Antigo Testamento, existia um lugar para os mortos. Como é que é o nome do lugar destinado para os mortos? Era chamado de Sheol. Sheol, no hebraico. Está entendendo? Sheol, é o que nós lemos. No grego é Hades. Então, é a mesma coisa. Era uma região todinha que tinha esse nome. Está entendendo? Vamos supor se isso aqui tudo é região do Sheol. Está entendendo? É só um exemplo. Está entendendo? Olha para mim. Vou explicar para a senhora. Essa parte aqui tem 2 divisões, não tem? A região todinha é a região do Sheol, lugar dos mortos. Essa parte aqui, agora eles vão mudar. Agora eu vou salvar vocês. Essa parte aqui é a região do seio de Abraão. Seio de Abraão. O seio de Abraão ele ficava onde? Dentro do Sheol, da região dos mortos. No meio, aqui no meio, essa região aqui,
outro lado já é o quê? O Sheol. É como se fosse a capital, entendeu? É assim, recebe o mesmo nome dessa região. Porém, o ser de Abraão, ele era dentro dessa região. Por isso que Davi questiona: não deixarás a minha alma permanecer nessa região. Porque ele estava falando profeticamente disso aqui, ó, Efésios 4, de 8, ó, por isso foi dito, subindo ao alto. Quando que ele subiu ao alto? No dia que ele morreu. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pode passar o 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Pode passar. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Se é acima de todos os céus, céus está no plural. Então ele está se referindo qual o último céu? Terceiro. Então ele desceu o céu para cumprir todas as coisas. Cumprir o quê? Que foi dito por quem? Por Davi, que não deixaria a alma permanecer no inferno. Profetizando, é isso. Isso. É isso. Amém? Deixa eu continuar aqui, que eu não sei nem. Então, essa questão está... Como, irmão, como... Ó, aí, nessa página aqui, 71, entra nas ressurreições. Aí já é aquele outro questionamento. Eu já vou terminar, tá? Vou terminar mais cedo. Só um minuto. A questão é o seguinte: as ressurreições. Primeira coisa que você tem que entender, que o que ressuscita é o corpo. Primeira coisa que você tem que entender é o quê? Que o que ressuscita é o quê? A alma não ressuscita, espírito não ressuscita, irmão. O que é a morte? O que é a morte? Nós falamos aqui, tem 3 tipos de morte: da alma e do corpo. Então separou. O espírito volta a Deus e a carne volta ao pó. Não é isso? Vai lá, você sobe. Mas vai ter consciência lá no céu? Vai. Mas que consciência é essa? Eu vou lembrar que, vamos supor, ela vai lembrar que ele é o marido dela? Não. Porque nós teremos uma lembrança parcial. Graças a Deus, né? Alguém disse. Ó, tá vendo, né? Isso é complô contra vocês, ó. Às vezes você vai assim, não precisa você lembrar, lá na terra você não valia nada, hein? Lá na terra você era uma malequita. Mas não vai lembrar disso, né, irmão? Você não vai lembrar dessas coisas, vai ficar tranquilo. São lembranças saudáveis. Lembranças que vão te trazer gozo, alegria. Não é essa, eu me lembro, nossa, aquela irmã está aqui. Nossa, não acredito, aquela irmã, Jesus, aquela irmã. Aí tem um varão, aí pastor Hermes passa assim, aquele varão está aqui, misericórdia, que não valia nada. Não vai ter isso não, irmão. Então o que ressuscita é o corpo. Como que se dará essa ressurreição? No momento. No momento. A palavra momento ali é átomos. É uma fricção de milésimos de segundos. Quando fala assim que o corpo vai ter que dar conta, o mar vai ter que dar conta do corpo lá, os acidentes aéreos, que não seja o meu na segunda-feira, mas os acidentes aéreos que acontecem aí, os corpos às vezes estilhaçam, não sobra nada, vai ter que dar conta. Quando isso? Quanto tempo? Em milésimos de segundos.
Porque o corpo precisa estar no céu? Precisa. Porque o vosso corpo, alma e espírito seja conservados íntegros para o encontro com o Senhor. Está entendendo? Então, por isso, é os 3 que estão lá. Mas quando morre, nós temos que respeitar a doutrina que o próprio Deus estabeleceu. Quando haverá a ressurreição do corpo? Quando haverá? É chamada de primeira ressurreição. Quando? No arrebatamento. Aí ele fala lá, coloca o texto aí para mim, 1 Coríntios 15, verso 52 em diante. Só vou ler esse e nós vamos encerrar. Já deu 9 horas, irmão. Tá bom? (15, 52), só para a gente ler esse e encerrar. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis. Por que não é aquela trombeta lá? Estou falando para ele, porque ele tinha entrado nesse assunto, não era o tema da sua pergunta, mas entrou e a gente pode discorrer. Por que não é aquela trombeta lá? Porque a trombeta ela ocorre no capítulo 8 de Apocalipse. E no capítulo 6, nós já temos a entrada dos selos. Ou seja, é a manifestação do anticristo. Se já é a manifestação do anticristo, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que nós seremos arrebatados antes. Então nós não estaremos aqui. Então não é a mesma trombeta. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Está vendo? Incorruptibilidade é do quê? Da alma? Do corpo. E nós que ficarmos vivos, o que vai acontecer? Seremos transformados. Aleluia. Está entendendo isso, irmão? Se coloque de pé, por gentileza. Ela ocorre no dia 10, separa o cordeiro, 10 de Aviv. Aviv é o primeiro mês no calendário religioso. Separa o cordeiro, no dia 14, às 9 horas, começam os preparativos, e a hora 9 mata o cordeiro. Jesus, entrou em Jerusalém, exatamente no dia 10, para ser examinado. O que Pilatos fez? Eu lavo minhas mãos, por quê? Não encontro nele crime algum. Então ali ele estava falando que o cordeiro está apto para o sacrifício. Aí começou às 9 horas ali, percorrer, presta atenção. Na hora 9, a Bíblia diz que ele expirou, ele morreu. E ele só foi enterrado mais tarde, depois das 6, que é a festa dos pães asmos, que ele foi enterrado como pão sem fermento. Por isso que diz, se o trigo não morrer, ele não pode dar muitos frutos, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos, e ele morreu para dar frutos. Você já ouviu falar naquele verme, é um verme, chamado carmesim? Quem já ouviu falar? Já viu? É um verme aquilo lá, a gente come isso em alguns condimentos, é a chiconilha. Esse verme, ele segurava, aleluia, na madeira, e ele só largava a madeira quando ele morria, mas quando ele morria, ele gerava muitos filhotes. Vou repetir, o verme chamado carmesim, ele segurava na madeira, ele só largava a madeira quando ele gerava os seus filhotes, mas para gerar ele tinha que morrer. Aí quando você abre a sua Bíblia em Salmos 22, verso 6, diz assim, eu sou o opróbrio dos homens, sou como um verme, aleluia. Jesus está dizendo que ele é o Messias, e ele só largou o madeiro quando ele deu vida para mim e para você. 3 dias depois,
da Páscoa, vinha uma festa chamada Festa das Primícias. Nessa festa da primícia, você pegava um ramo e balançava esse ramo. Raminho só. Aí 50 dias depois vinha outra festa chamada Pentecostes, que já era no 3º mês, chamado Sivan. Só que agora você não balançava mais um ramo, você balançava um feixe. Sabe por quê? Porque o primeiro ramo que era balançado lá na Páscoa simboliza o Senhor Jesus, que foi na cruz do Calvário sozinho por você. Mas a festa de Pentecoste veio com ela a formação da igreja, que é eu e você. E agora não é só um ramo, são vários ramos, aleluia. Aí nós entramos nos meses, que são os meses do verão. O mês de Tamuz, o mês de Ave, e o último mês do verão, que se chama Elu. Elu é o último mês do verão. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 24, versículo 32, quando os seus frutos estiverem tenros, botaram-se as folhas, sabeis que é chegado o verão, porque o verão é um momento de expectativa, porque é o último momento dos judeus se prepararem, era o último momento do Antigo Testamento daquelas pessoas se prepararem, porque viria logo de imediato, no primeiro dia de Tisrei, que é o 7º mês, a festa das trombetas. E sabe o que acontecia? No mês de Elu, no último dia 29 de Elu, as pessoas batiam na porta. Cumaná. Sabe o que é? Levante-se. E hoje o Espírito Santo também, porque ainda nós estamos no verão. E Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo assim: levanta, acorda. Jesus em breve vem aí. Ei, amanhã já é a festa das trombetas. Acorda, sai desse comodismo, aleluia. Aí no outro dia, no dia 1º e no dia 2, eles não sabiam bem que hora que ia chegar a lua nova, porque ela só chegava nos primeiros dias. Aí eles deram um apelido para essa festa, chamada a festa daquele dia e hora, e ninguém sabe. Por isso que está escrito: pois aquele dia e hora ninguém sabe, só Deus. Aí a festa das trombetas tocava-se 4 trombetas. A primeira dela era para despertar o povo para ouvir a palavra de Deus, e graças a Deus você ouviu essa palavra. A segunda dela era para juntar o lixo de Israel. O lixo. E pegar, sabe fazer o quê? Ir lá fora e queimar todo o lixo. É hora da gente tirar o lixo de nós. Ir lá fora e queimar esse lixo. O lixo do pecado, o lixo do rancor, o lixo da angústia, o lixo de não perdoar as pessoas. Aí uma outra trombeta que tocava nessa festa da trombeta, era a festa quando tocava, pam pam, você sabia: tenho que me preparar para uma batalha. Você tem que preparar para a grande batalha. E a última trombeta era chamada de última trombeta, Tequiá Gedolá. Última trombeta, a trombeta mais forte, era tocada. Pam pam. Quem já ouviu esse toque? Pam 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 pam. Aí os judeus já sabiam: devo que cingir meus lombos e peregrinar até Jerusalém. Quem entendeu? Quando a trombeta tocar, você não vai para Jerusalém, você vai para Jerusalém eterna, aleluia. E a trombeta já está para tocar. Feche seus olhos, aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo e verdadeiro. Senhor, nós aguardamos esse grande dia, onde a última trombeta irá tocar, e o Senhor irá arrebatar a tua igreja, meu Pai, irá arrancar essa igreja desse mundo. Deus, tu és poderoso, tu és forte, meu Deus, abençoa cada vida que entrou aqui nesse lugar, pessoas que estão com casamento em ruínas, pessoas que estão com as finanças em ruína, com enfermidade dentro de casa, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, cura, restaura, transforma, muda, meu Pai, muda a trajetória. Nós te pedimos, Labashuri canta, Rabashergia, Reteplastoide flaia, canto, Rebagandaraia, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos abençoa, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Hermes.